Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Falando aos ditadores do mundo. Neste vídeo, vamos dirigir nossa palavra a líderes de algumas das nações mais poderosas do planeta, cujas políticas estão moldando o cenário global de forma preocupante. Esses líderes têm reprimido liberdades internas, fomentado conflitos e alianças que ameaçam a estabilidade mundial. Suas escolhas têm perpetuado o sofrimento de milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que comprometem os esforços de progresso e harmonia universais. Nosso objetivo aqui não é acusar ou confrontar esses senhores do poder e da guerra, mas dialogar, buscando despertar a consciência e inspirar ações que possam transformar o mundo em um lugar mais pacífico para se viver. Eles tomarão conhecimento deste vídeo? Provavelmente não. Mas não importa. O importante é semear. Os frutos pertencem a Deus. Antes, porém, de nos dirigirmos a esses senhores, vamos traçar um breve perfil de cada um. 1. Vladimir Putin, da Rússia. No poder desde 1999, tornou-se o símbolo de uma liderança autoritária em seu país. Suas políticas de repressão interna e expansão externa culminaram na invasão da Ucrânia em 2022, causando uma crise humanitária devastadora. Ele mantém parcerias com regimes autoritários e enfrenta sanções severas do mundo livre, consolidando uma política externa que desafia a ordem global. 2. Xi Jinping, da China. Desde 2012, ele lidera a China com um modelo de controle absoluto, abolindo limites de mandato e reprimindo minorias como os uigures. Sua ambição de posicionar a China como superpotência global contrasta com uma crescente insatisfação interna, refletindo os desafios de um governo que prioriza a força sobre a liberdade. 3. Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Esse líder governa com punho de ferro, perpetuando o isolamento de seu povo e priorizando o programa nuclear. Sua retórica de confronto com o Ocidente mascara uma realidade de miséria interna, enquanto alianças com regimes autoritários reforçam sua posição no cenário global. 4. Ali Khamenei, do Irã. Como líder supremo do país, ele é o chefe de Estado e comandante em chefe de suas forças armadas. Além disso, detém o controle político e jurídico, bem como o sistema clerical do Irã, sendo o centro do poder no país. É conhecido por seu papel na supervisão das políticas interna e externa, assim como por sua oposição às potências ocidentais. 5. Nicolás Maduro, da Venezuela. À frente de uma Venezuela mergulhada em crise, ele reprime dissidências e manipula eleições para manter-se no poder. Apesar do apoio de aliados como Rússia e China, sua liderança tem levado o país ao colapso, agravando a miséria e provocando um êxodo em massa.
Dito isto, e diante da gravidade do momento atual, vamos dirigir nossa palavra diretamente a esses líderes mundiais, com sereno sentimento de fraternidade no coração. Caro Sr. Putin, sob sua liderança, a Rússia tem sido palco de repressões brutais e a recente invasão da Ucrânia mancha a história de sua nação com sangue inocente. Cidades arrasadas, milhares de mortos, milhões de deslocados, esses são os frutos amargos de suas ambições expansionistas. O Senhor transformou o potencial de seu grande país em uma máquina de guerra que aterroriza o mundo. Por quanto tempo mais o Senhor estará disposto a carregar essa responsabilidade diante da história? É possível reverter esse curso, mas requer coragem moral para buscar a paz. O Senhor lidera uma nação com um legado extraordinário de contribuições à cultura, ciência e artes. No entanto, a busca por controle de territórios externos está obscurecendo essa história grandiosa. Não seria mais honroso investir na união dos povos e na reconstrução das pontes estilhaçadas pela guerra? Um gesto de paz de sua parte poderia repercutir por gerações, transformando seu nome em símbolo de redenção e não de destruição. Caro Sr. Xi Jinping, seu governo tem sufocado as liberdades individuais e oprimido minorias como os iugures, cujos direitos básicos são negados em nome do controle estatal. A vigilância e a censura transformaram sua liderança em um símbolo de medo em vez de respeito. A China, com toda a sua grandeza, merece um comando que inspire o mundo e não um que oprima sua própria gente. O Senhor tem poder para mudar isso, mas precisa decidir entre liderar como um tirano ou como um estadista. Sob seu pulso forte, a China conquistou um papel central no mundo, mas ao custo de liberdades e dignidade humanas. Com sua rica tradição de filosofia e sabedoria, o país tem potencial para ser um modelo de harmonia e respeito. Será que o senhor não vê que a verdadeira grandeza está em liderar pelo exemplo, promovendo justiça e união? A China poderia inspirar o mundo de forma muito mais profunda se fosse guiada pelo respeito à diversidade e aos direitos humanos. Caro Sr. Kim Jong-un, sob seu comando, a Coreia do Norte se tornou uma prisão a céu aberto, onde milhões vivem na miséria e no medo. Enquanto o senhor ostenta armas nucleares, seu povo sofre com fome e privação. Por acaso, essa é a herança que deseja deixar para as próximas gerações? É possível reescrever seu legado, mas isso exige abandonar a política do isolamento e da opressão, escolhendo o caminho da reconciliação e do diálogo. O povo da Coreia do Norte anseia por um futuro de paz e prosperidade, longe do isolamento e da miséria. Imagine como seria transformador abrir as portas para o diálogo e permitir que sua nação participe da comunidade global como uma parceira de dignidade e respeito. Escolher a paz seria um ato de coragem que reescreveria a história da Coreia sob sua liderança. Caro Sr. Ali Khamenei, o senhor ocupa o posto mais elevado em uma das nações mais antigas do mundo. No entanto, sob sua liderança, o Irã testemunhou uma longa trajetória de repressão, censura e violações dos direitos humanos,
Milhares de iranianos clamam por liberdade, enfrentando prisões arbitrárias. Seu governo perpetua a repressão e sufoca a luta legítima de mulheres e jovens por igualdade e liberdade. O sangue derramado nas ruas do Irã clama por justiça, e seu nome está profundamente ligado à perpetuação de um regime que pune vozes dissidentes. O Senhor tem em suas mãos o poder de transformar o Irã em uma nação guiada por justiça e compaixão, segundo os princípios do Islã. É sua responsabilidade histórica escolher entre perpetuar o sofrimento ou libertar seu povo da opressão. Permita-se reavaliar o curso de sua liderança e abrir caminho para uma sociedade que valorize a dignidade humana e o bem-estar de todos. Caro senhor Nicolás Maduro, a Venezuela, sob sua liderança, desmoronou em crise humanitária. Fome, pobreza e êxodo em massa são testemunhas de uma gestão que abandonou seu povo. Seu nome é associado à repressão e manipulação política. No entanto, o Senhor ainda pode optar por reconstruir uma nação devastada, abrindo-se ao diálogo e priorizando as necessidades do povo acima de seu próprio poder. A Venezuela clama por redenção e o Senhor tem nas mãos o poder de mudar o curso dessa história. Escolha o diálogo, priorize a dignidade de seu povo e abrace parcerias que tragam prosperidade. Um gesto de liderança verdadeira pode devolver a esperança a milhões de pessoas e restaurar o brilho de uma nação que merece renascer. Nesse contexto planetário, voltemos o nosso olhar agora para as nações livres lideradas pelos Estados Unidos. Elas merecem reconhecimento por sua valorização dos direitos humanos e pela promoção de sistemas democráticos que dão voz ao povo. Esses países espalhados pelo mundo têm demonstrado que a liberdade de expressão, o respeito às escolhas individuais e o acolhimento ao pluralismo de ideias são pilares essenciais para o progresso humano. Por meio de suas instituições, buscam corrigir falhas e enfrentar desafios, reconhecendo que a democracia não é um sistema pronto e acabado, mas um processo em constante evolução e aprimoramento. No entanto, é fundamental observar que essas nações não estão imunes a desvios e contradições. Histórias de desigualdades sociais, intervenções militares controversas e negligências em relação a questões ambientais mostram que ainda há muito a ser burilado e implementado. O reconhecimento de suas falhas, entretanto, é o que lhes permite avançar, promovendo a autorreflexão e a reforma como parte integrante de suas sociedades. O mérito dessas democracias está em sua capacidade de adaptar-se às demandas de um mundo em constante transformação, oferecendo canais para a participação popular e mecanismos que visam a proteção dos direitos básicos. Nesse sentido, as nações livres apresentam um modelo que, apesar de imperfeito, continua a inspirar a luta por justiça, liberdade e igualdade em todo o mundo. No confronto com os ditadores, lembramos que a história não se esquece das ações de cada líder. A responsabilidade pelo sofrimento dos povos não pode ser escondida. E o clamor por justiça e dignidade é um legado que todos devem levar em conta. Os líderes devem entender que o progresso humano não pode ser construído sobre o sangue dos inocentes e que a paz será sempre o caminho para a verdadeira grandeza.
Agora, quando falamos das nações livres, desejamos que elas continuem a avançar nos caminhos da democracia, do respeito à dignidade humana e da justiça social. Porém, não devem se distrair da necessidade de reconhecer seus erros e trabalhar constantemente para superá-los. A liberdade é um processo constante de evolução e melhoria, não um estágio definitivo. Falemos, por fim, do Brasil, terra abençoada, que, segundo os ideais do Espiritismo, carrega a missão sublime de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por sua natureza acolhedora, pela miscigenação de culturas e pela espiritualidade que permeia sua essência, o Brasil é chamado a ser um exemplo de união, solidariedade e amor entre os povos. Seu papel no cenário global paira muito acima da economia e da política, estendendo-se como um sol repleto de valores que fortalecem a fraternidade universal. Na construção de um mundo melhor, o Brasil demonstra seu potencial ao promover ações de boa vontade e iniciativas de paz, tantas vezes inspiradas por sua profunda ligação com os princípios cristãos. As mãos generosas de seus filhos, estendidas em benefício das pessoas e nações mais carentes, refletem o compromisso de uma nação que abraça a compaixão como caminho para o futuro. Sob a luz dos ensinamentos espirituais, o Brasil é chamado a liderar pela força de sua bondade, não por imposição ou poder, mas pela transformação moral que promove em cada ato de justiça e amor. Que os desafios enfrentados sejam compreendidos como parte de sua preparação para o grande papel que lhe cabe desempenhar no progresso da humanidade. E que, ao coroar seu esforço com a construção de um mundo mais feliz, o Brasil inspire outras nações a seguir o mesmo caminho, mostrando que a verdadeira grandeza de uma pátria está não no poder bélico que logre ostentar, mas no serviço ao bem comum e na disseminação da paz entre todos os povos, segundo os preceitos do Evangelho de nosso Divino Senhor. Brasil de Jesus. Mário Frigério. Paira sobre o Brasil um Brasil refulgente, cuja palma da mão mostra ao mundo a semente de um país novo em flor, sucedâneo do velho, frutescendo feliz sob a lei do Evangelho. Nova Jerusalém, planta excelsa e divina, que o Senhor transplantou da ancestral Palestina. Ele é a fonte do bem, berço augusto e proscênio do homem nobre e veraz do terceiro milênio. E esse sol coração desce à terra ensombrada para alçar sobre o mundo o país do altruísmo, transfundindo-lhe a luz de esplendente alvorada. Fulge a nova nação, jorra o amor mais fecundo. É o Brasil de Jesus, Brasil do cristianismo, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.